No nosso estudo de hoje, tomamos versos do Salmo 81 para iniciarmos uma exposição da palavra dentro daquilo que vamos estar lendo. Salmo 81, verso 8, diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Aqui está um salmo escrito por Asaf. É o mesmo Asaf que escreveu o Salmo 73. Lembrando que no Salmo 73 ele dizia que quase que seus pés escorregaram, observando os ímpios na sua prosperidade. Ah, que engano! Mas comparecendo diante de Deus, aí ele pôde então considerar e aprender do Senhor que os ímpios estão numa posição que parece ser de prosperidade e sucesso, andando na sua impiedade, mas logo vem a sua ruína. E Asaf estremeceu quando isso percebeu e reconsiderou seus pensamentos anteriores. Quase que ele se perde, observando os homens no engano em que as suas vidas prósperas transmitem, mas a realidade é outra. Por isso que Tiago disse: não erreis, toda dádiva, todo dom perfeito vem unicamente descendo do Pai das luzes, vem de Deus. Não podemos esquecer isso. E agora Asaf escreveu desta forma, considerando a infidelidade do povo, porque Deus tinha dito muitas coisas para o povo ouvi-lo, para o povo andar nos seus mandamentos, não se deixar levar pelos ídolos, e etc. E Deus diz dessa forma: ah, se meu povo me tivesse ouvido. Nós tivemos há poucos dias campanha aqui na sede, falando do Deus que muda a nossa história. Deus muda a nossa história. Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam e são bênçãos. Mas no nosso assunto de hoje, o tema seria o contrário. Nós mudamos a história daquilo que Deus quer fazer a nosso respeito. Deus muda a nossa história para melhor, mas nós mudamos muitas vezes a nossa história no sentido contrário. Por isso que o Salmo 81, em outras palavras, podemos dizer que seria outra a história de Israel, se Israel, povo de Deus, descendência de Abraão, andasse nos seus caminhos, ouvisse a voz de Deus, lhe desse atenção. Mas não dando atenção,
Aí Deus abandonou-os no seu próprio caminho, nos seus próprios conselhos. E onde está Israel? De 12 tribos, o que sobrou? O que sobrou? Muito bem. Então nós estamos querendo considerar este aspecto. Precisamos temer mais a Deus, ser mais vigilantes, mais cuidadosos nas nossas decisões, nos caminhos que escolhemos, porque disso se traça a nossa história. É nisso que vai ser escrita a nossa história. Se nós deixarmos Deus nos conduzir, há uma história. Se nós queremos andar da nossa forma, a história será diferente e não boa, com certeza. Assim, lembremos também do povo de Israel na sua jornada pelo deserto. A jornada em si poderia ser muito mais proveitosa, render mais, ter muitos benefícios e manifestações gloriosas, abençoadas de Deus, mas quantas vezes, apesar de Deus lhes estar presente e lhes dar uma direção pela nuvem, nos seus deslocamentos, nos seus movimentos, mostrando quando devia parar, quando é que devia levantar acampamento e que direção tomar na caminhada seguinte. 40 anos, disse Caleb, passou fácil, rápido. Para quem anda no dia a dia em paz com Deus, 40 anos é rápido, não demora muito tempo não. E a jornada é de sucesso, é de vitoriosos. Muito bem, mas às vezes que houve coisa diferente no deserto, foi quando o povo deixava de ouvir Deus, deixava a sua direção e começava a caminhar por caminhos que escolhia. Aí, pronto, muda-se o registro da história no deserto. E a nossa história? Como está? Como vai indo? Certamente que a nossa história pode ser uma bela história, muito bonita, ou vai ser uma história com muitas tristezas. Depende como estamos nos conduzindo diante da vontade de Deus e diante daquilo que Ele tem colocado para nós de instrução. Vamos lembrar de Levítico 26, naquilo que Deus colocou de certa forma como bênçãos e maldições. Podemos abrir Levítico 26. Inicia este capítulo, na verdade, Deus falando ao povo, que há muitas bênçãos da parte dele quando nós andamos nos seus caminhos. O verso 2, a ordem direta: guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. 3, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E tem bênçãos e bênçãos, benefícios e mais benefícios para o povo, ao andar o povo no caminho e vontade de Deus. Uma expressão simples é a bênção ao entrar e bênção de Deus ao sair. Em toda situação, bênção. Mas entretanto Deus já deixou avisado, e é correto. Verso 14 inicia: mas
se me não ouvirdes, se me não ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto. Observe agora a situação contrária. Se o povo resolve andar da sua própria vontade, não na orientação de Deus, aí começa, 17: porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Ele vai estendendo este assunto. Observe nesse ponto a misericórdia de Deus. Por que misericórdia? Porque no verso 18, Deus diz: e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, paremos. Então, na verdade, esta repreensão citada anteriormente é para o povo ter isso como alerta e mudar o seu caminho, voltar para Deus. Seria a mesma pregação que temos por João Batista: arrependei-vos e convertei-vos, ou voltai-vos para o Senhor. É isso. Mas observem, se não aproveitam essa oportunidade desta repreensão, leve ou não leve, o verso 18 continua dizendo: então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Se nós atentarmos, repetirmos o verso 17, já é castigo bastante. Andar errado para com Deus vem muitos males. E como é que pode no verso 18 Deus dizer que vai castigar 7 vezes mais? Misericórdia. Misericórdia. Mas significa que Deus vai agravar. O aperto será maior. E segue outras palavras. Ou segue outras palavras. No verso 21, terceira vez agora: e se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, ou seja, essa segunda vez de repreensão era a oportunidade de converter-se ao Senhor, se arrepender e voltar. Mas não voltando, aí terceira vez o agravamento da mão do Senhor contra o seu povo. Verso 23, terminada essa terceira repreensão: se ouvir, será restaurado diante de Deus. A expressão é essa: se ainda com estas coisas não fores restaurados por mim. Então qual é o objetivo de Deus mesmo? Não, aqueles castigos todos? Para o povo retornar e ser restaurado a sua posição diante de Deus. Misericórdia e mais misericórdia da parte de Deus. Terceira oportunidade perdendo-se esta, o quarto castigo mais agravado ainda. E assim outras palavras são colocadas no verso 27. Mais uma citação: e se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo. Então, quarta vez que anda errado, sempre no objetivo de restauração, e segue as repreensões que viriam por causa disto. Verso 27, depois 28, e segue-se toda a palavra. Misericórdia.
Observe como Deus é longânimo mesmo, né, irmãos? Erra uma vez e ele espera para ver se aprendeu lição e volta para o caminho certo. Não voltou? Segunda repreensão, terceira repreensão, quarta repreensão, quinta repreensão. Se não fossem as misericórdias do Senhor, muitos teriam sido consumidos, na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Mas tem uma quinta terrível, que é um castigo máximo, que na verdade vemos que se cumpriu com o povo de Israel em duas ocasiões mais fortemente: quando Jerusalém foi destruída pelos caldeus, e depois outra vez quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Foi uma destruição grandíssima, grandíssima. O povo cercado padeceu terrivelmente, e na fome excessiva as mães esqueceram de ter cuidado dos seus próprios filhos. Antes, seus próprios filhos vieram a servir de alimento. Mães alimentando-se de seus próprios filhos. Talvez nem os animais fizessem isso. O máximo da fome, talvez não fizessem isso. Mas a delicada filha de Jerusalém, a expressão do profeta também, veio a assar os próprios filhos. Então observemos esse ponto. A história de Israel poderia ser mudada em muitas oportunidades, mas Israel sempre perdia as oportunidades. Deus avisando, Deus falando, os profetas sendo enviados constantemente e continuadamente, mas a uns perseguiram, a outros mataram, a outros feriram. E que fazer? Que fazer? Mas, entretanto, irmãos, tudo isso ainda, agora no extremo do extremo, a expectativa de Deus é o verso 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Até no máximo de uma correção de Deus, a expectativa é ainda arrependimento e voltar à posição diante de Deus. Então Deus sempre está ansioso para que o homem volte ao caminho de retorno para Deus. Volte-se para Deus. Mas para tudo isso também certamente há um limite, e Deus conhece esse limite. Então, se 5 vezes Deus repreendeu, 5 foram as oportunidades dadas por Deus, só aqui em Levítico capítulo 26. Mas na história do povo Israel, voltando a Israel dentro do Salmo e outras oportunidades mais, sempre é misericórdia de Deus mais misericórdia, porque não foram 5 vezes, considerando as gerações, foram séculos e séculos, Deus avisando, Deus repreendendo, e chegava um ponto que o povo não aguentava mais e Deus tinha misericórdia, assim vão ser destruídos, e Deus aliviava por si mesmo, não que tivessem melhorado, não. Deus aqui poupava para não serem de vez destruídos. É interessante um ponto também nesse aspecto do povo escrevendo a sua própria história, que não foi boa. Em 2 Reis capítulo 13, 2 Reis capítulo 13, e eu creio, penso comigo, misericórdia de Deus e clamor do profeta. Eliseu foi um profeta
das 10 tribos de Israel. E que Israel, né? O Israel de Elias, nós já vimos, Elias achou que só tinha ele, porque todo Israel estava atrás de Baal. Deus é quem disse, não era só ele. Outros mais permaneceram fiéis. Citação de Deus, 7.000. 7.000 é um número figurado, é um número pleno, um pleno segundo os propósitos que Deus tenha para com o povo. Mas aqui nosso assunto em Reis, segundo Reis 13, já é Eliseu. Estamos com um assunto a partir do verso 14, que diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei de Israel, nesta oportunidade, não era um rei que andava no caminho de Deus, não, porque dos reis de Israel, das 10 tribos, que depois vieram ter capital em Samaria, nenhum deles foi aprovado totalmente. Nenhum deles. Todos andaram errado diante de Deus. Até Jeú, que fez uma coisa maravilhosa, limpando Israel de Baal e da casa de Acabe também. Entretanto, se destruiu Baal, continuou servindo aos bezerros no desvio de Jeroboão. Mas aqui está Jeoás. E a palavra mostra que o rei foi visitar então Eliseu e chorou. Eliseu enfermo, partindo naturalmente desta vida. Nesta visita do rei a Eliseu, Eliseu propõe algo, verso 15. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, Eliseu fala ao rei: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Observe que ali estava o homem de Deus Eliseu. Seria uma intercessão dele e que agora estava sendo expressa, ou uma misericórdia a mais da parte de Deus para com o povo desviado, e um rei que não era assim dos que andavam na presença de Deus, não. E uma figura simples, irmãos, uma coisa simples: lança a flecha para o oriente. Ele obedeceu. Obedecendo, uma coisa simples, livramento. Você vai vencer os sírios em Afeca. Muito bom. Continua a expressão mais à frente, verso 18. Disse mais Eliseu: toma as flechas. E o rei tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Vamos imaginar, o rei pegou flechas e feriu a terra. Quantas vezes? 3. Eliseu tinha dito: fere a terra. Ele feriu 3. Verso 19. Então o homem de Deus Eliseu se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes
a deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Um ato simples. Fere a terra. O rei feriu. Mas 3 vezes Eliseu disse: é pouco. Tinha que ferir mais. 5, 6. Se fosse nossa atitude, irmão, qual seria? Nós iríamos ferir a terra quantas vezes? Ou ia dar uma olhadinha assim para Eliseu, balançar a cabeça: Eliseu, você está com a cabeça perturbada pela enfermidade. É o homem de Deus, notoriamente o homem de Deus, mandando fere a terra. Qual deveria ser a nossa atitude, ou qual seria se fosse a nossa vez? Feriríamos 1, 2, 3, ou ficaria ferindo e depois viraria para ele: quantas vezes eu quero? Quer que eu pare ou devo continuar? Ele não considerou, feriu 3 e parou. Uma coisa simples, parece sem maldade, sem coisa alguma, mas Eliseu se indignou, porque ali estava um livramento por vitórias sucessivas sobre os sírios. Os sírios nunca mais seriam uma nação que se levantaria contra Israel, nunca mais. Era uma proposta de Deus pelo profeta Eliseu, e Jeoás não aproveitou. É quando falta a graça de Deus também, né? É justamente andando na presença de Deus é que a gente vai acertar em situações simples como essa, que entretanto tem repercussão altíssima, porque é alguma coisa que Deus quer dizer e fazer. São coisas grandes. Numa direção de Deus, o rei faria mais, mas ele não andava na presença de Deus, não estava com o temor de Deus, não estava tendo essa consideração, e pronto. Eliseu como que já viu a história sendo mudada. O rei mudou a história, uma oportunidade para uma vitória total e definitiva, mas o rei não correspondeu, e aí a história está aí. Os sírios existem até hoje, né? E hoje a guerra atual é lá na Síria. Irmãos, qual seria a história? Não sei. Só que essa história atual não é aquela que seria a melhor, se o rei tão somente ferisse a terra 5 ou 6 vezes. Não há ordens de Deus para nós também, irmãos? Que às vezes nós desprezamos no pouco, mas ela por si mesmo já está envolvendo grandes coisas. É uma chave que abre a porta de um cofre, e dentro do cofre pode estar tesouros. A chave pode não valer nada, mas o que está dentro do cofre vale muito. Então nós temos que ter uma atenção toda especial nas coisas de Deus. Ao Deus nos falar de alguma forma, sonhos. Quantas vezes Deus fala em sonhos e a gente percebe muito Deus falando em sonhos, a pessoa: eu sonhei. O que você sonhou? Isso. E daí? Ficou nisso. E o sonho não pode ser a abertura de um processo, ou uma guia dada por Deus: procura minha face e você vai entender o sonho. Não é um despertar de Deus para alguma coisa. E assim a história que vem, se nós negligenciarmos, não será a melhor história para nós, daquilo que Deus poderia estar
propondo nesta oportunidade. Salomão fala mais ou menos disso. Ele não usa a expressão oportunidade, mas dentro de uma colocação humana, as oportunidades vêm e praticamente não voltam mais. É onde precisamos ter atenção nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Aí podemos acrescentar tudo, nas nossas palavras, nossas atitudes e nossa priorização, e vamos colocando coisas, porque depende disto a nossa história. Se for no temor de Deus, no cuidado com Deus, pedindo Deus graça, sempre teremos uma escolha melhor e com isso também uma história muito melhor. Na sequência natural desse fato, desse caso de Jeoás, no capítulo 13 ainda, verso 25, temos a confirmação profética destas palavras. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que esse tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Aí está. Um ato simples, mas que tinha significado grandíssimo, grandíssimo. E o rei não entendeu, não estava numa atitude, numa posição diante de Deus para a graça ajudá-lo a escavar a terra mais vezes. É interessante, dando sequência a essa história, para a gente ver também as misericórdias de Deus. O pouco que temos de história boa ou de escape da parte de Deus para o seu povo ou os seus, mais é misericórdia de Deus, sim, do que outra coisa. Em 2 Reis, capítulo 14, verso 23, está escrito: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Para a gente entender, simplificando, este rei que falou com Eliseu, ou que Eliseu deu-lhe aquelas propostas, ou apresentou aquelas ações, Jeoás, teve um filho chamado Jeroboão. Não vamos confundir esse Jeroboão com o outro. Esse aqui é filho de Jeoás, o outro é Jeroboão, filho de Nebate. Muito bem. E ele vai reinar 41 anos. O verso 24 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. 25. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. O que nós estamos lendo? A extensão das misericórdias de Deus. As batalhas contra os sírios continuaram ainda, e o filho de Joás venceu outras batalhas. As 3 primeiras foi o próprio Jeoás, as seguintes foi o seu filho Jeroboão, um Jeroboão que também não andou direito para com Deus, mas foram as misericórdias de Deus fazendo isso. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel.
Então por que Deus operou livramentos ainda? Não foi por causa daquele rei Jeoás, nem foi pela atitude boa diante de Deus, caminho certo de Jeroboão, o filho. Foi somente a misericórdia de Deus. Ou talvez, quem sabe, onde a gente pode puxar para nós, como se isso fosse um fato verdadeiro, quem sabe Jonas também, assim como Eliseu, andou na presença de Deus e teve intercessões, e para ele Deus deu boas palavras de livramentos e vitórias para o povo de Israel, ainda que esse não andasse direito para com Deus, mas é para que Deus não o destruísse de vez. Essa misericórdia, ela pode ser a promessa de Êxodo 20? Com certeza, as misericórdias de Deus sempre são por promessas de Deus no passado. Assim também lá em Levítico 26, no final daquela repreensão seríssima de Deus, há um avivamento, há uma forma de Deus agir que puxa para si um resto de povo, e sempre dizendo assim, que Deus se lembrou dos pais, da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, observe, sempre volta nas boas palavras que Deus algum dia deu, e que ele Deus não volta atrás, porque ele permanece fiel, apesar de muitas vezes não sermos para com ele fiéis. Verdade isso. Assim, observa esse ponto. O verso 27 de 2 Crônicas, 2 Reis, eu citei o capítulo 14, verso 27. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Até aqui Deus não tinha falado de uma destruição completa. É a expressão deste verso 27. Povo errado, errando, desobediente, andando errado diante de Deus, temando, apesar de todas as repreensões fortes contra o povo, e Deus lembrando das suas promessas e tendo misericórdia, vendo a destruição do povo, que o povo mesmo não via, ainda deu escape. Pegando agora esta linha, vamos observar que quanto à destruição deste povo Israel que andava errado para com Deus, vai ser falado lá em Isaías, no capítulo 7. Capítulo 7. Isaías vai ter com o rei daquela época e adverte ao rei com respeito aos projetos, às tramas das 10 tribos, juntamente com a Síria, contra o povo de Judá. O rei é Acás. Observe aí, se Jeoás tivesse se comportado debaixo da graça de Deus e a sua bênção, essa história não existiria. De um tempo à frente, agora tempo de Isaías, a Síria existindo ainda,
que a vitória de Jeroboão e o próprio Jeoás contra a Síria não os diminuiu em poder e força, mas agora ao contrário, estão unidos para destruir Judá. E Isaías vai falar com o rei para estar quieto. Os planos deles de forma nenhuma foram aprovados por Deus. Eles fizeram planos, mas Deus tinha os seus planos, e os de Deus iam estar sendo estabelecidos. E o verso 6 do capítulo 7 de Isaías diz: disseram eles: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Verso 7: assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Não vai acontecer isso. Verso 8: mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Agora sim, há uma palavra de Deus dizendo da destruição das 10 tribos. Até então não, mas agora sim. Isaías está proferindo esta palavra. Temos entendido isso? Era para existir um Israel das 10 tribos, de uma forma que não podemos nem conjecturar, porque leite derramado já não adianta mais. O que seria da vida dele não podemos descrever, porque o fato, a realidade é a presente. Israel já não existe mais, e segundo a palavra de Deus, Damasco, que não era povo de Deus, ia continuar existindo 2000 anos, com mais 600, 2600 anos passaram, e Damasco está existindo até hoje. Que incrível, que história diferente. Não era para existir 10 tribos ou 12, mas o que está acontecendo é que as 10 tribos não existem, e os que eram para deixar de existir existem até hoje. Uma das cidades, capital de um país que está atravessando milênios e milênios, e hoje a história é essa que nós estamos vendo. Qual seria a história de Damasco se Jeoás tivesse agido segundo uma direção de Deus, no ardor, na vontade, no querer de Eliseu? Ninguém sabe. Mas a triste história é que as 10 tribos, o Israel de Jeoás, não existe mais. Então está, irmãos, nestas palavras nós estamos considerando qual é a nossa história. A nossa história está boa? Por misericórdia de Deus, a gente diz está boa, mas não poderia ser melhor? Não poderia ser melhor? Quanto mais chegarmos a Deus e andarmos no seu caminho, a nossa história será uma história bonita, de bênção, prosperidade, glória do nome de Deus, e os benefícios para nós. Qual está sendo a nossa história? Mas de qualquer forma, qualquer que seja a nossa história hoje, ela poderá ser melhor nos dias seguintes, se tão somente nos achegarmos mais a Deus. Se a história está ruim, vamos ver onde é que nós tropeçamos. Palavra de Apocalipse: arrepender e voltar para o Senhor, e Deus restaura a nossa posição diante dele.
Não é bom a gente ficar tentando andar um pouquinho errado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, esperar a misericórdia de Deus estendido até a quinta vez. Não, a destruição foi terrível. Mas não que Deus fizesse a destruição, é só Deus se afastar de nós. Ele é a fonte de todo bem. Se nós estamos longe da fonte do bem, que temos colhido? E continuo dizendo, Ele é a vida. Se nós nos afastamos dele, estamos aproximando da morte. Ele é a luz. Se nós nos afastamos de Deus, estamos entrando em trevas. Essa é a realidade do nosso viver. Deus muda a nossa história. Deus tem uma história escrita para nós. Foi por isso que Davi, no Salmo 131, diz que se abandonava como uma criança nos braços do Senhor. Ele fazendo, ele faz direitinho. É só andar na vontade dele, se aquietar diante do Senhor. Mas afastando, certamente algo acontece. Aí está também, poderíamos colocar a vontade daquele jovem, filho daquele senhor, filho pródigo é chamado depois, mas a história não tinha que ser pródigo, tem que arrumar outra palavra. A história dele teve um momento difícil, porque foi a história que ele quis acrescentar na sua vida. A sua vida poderia ser escrita sem aquelas saídas, sem ter que comer as bolatas dos porcos, mas ele quis colocar mais este capítulo, está colocado este capítulo. Mas nós podemos, no temor de Deus, pedindo a graça de Deus nas nossas decisões, atitudes, palavras, prioridades, de ter uma história melhor, cada vez melhor. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém.